Oi pessoal, beleza? Esse vídeo ele é um corte da Unicamp 2025 primeira fase. Se você quiser ver mais questões da Unicamp, separada por prova, ordenada, ver essa prova inteira, questões segunda fase, questões temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 64, pessoal. Então a questão quebrava aqui, né? Deixei dessa forma para eu conseguir trabalhar. Questão 64, Unicamp 2025 primeira fase. Então a gente aqui tem uma chave, né? Vamos ler a chave sem muita expectativa, né? Considerando que quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco, pode concluir-se que aí fármaco verde, azul é mais eficiente, linha sólida, DMSO. Então ele falou isso aqui, eu não sei o que quer dizer, mas ele deu uma informação importante. Quanto menor a velocidade de troca, maior a eficiência do fármaco. Vamos ter isso em mente para ler o texto. Aqui tem uma chavezinha que dá para ler antes. Vamos bater o olho no gráfico antes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico de tempo em segundos, e concentração de DMSO em mol por litro. Então, a concentração pelo tempo. E aí a gente tem DMSO ligado à platina versus DMSO livre para PTL1. Aí a mesma coisa, PTL2, PTL3. Tem gráfico caindo, gráfico subindo. Concentração pelo tempo, tá variando concentração pelo tempo. A gente vê isso em algumas partes da química. O que pode ser? Vou discutir depois. Vamos ler o texto. No combate a arboviroses, tais como dengue, zika e chikungunya, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. A importância da pesquisa brasileira, pessoal. Muito importante. Apoie a ciência. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no nosso organismo. Beleza. Porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Olha que legal isso aqui que ele está falando. Você ingeriu o fármaco e ele tem uma estrutura ativa. A estrutura ativa está combatendo ali algum efeito da arbovirose da dengue, zika ou chikungunya. Só que se aquele fármaco virar outra coisa rapidamente, essa estrutura se modificar, o fármaco já perde o efeito. Então ela tem uma estrutura assim, tá funcionando. Se ela já virar um negócio plano, que não funciona mais, é como se tivesse um pouco tempo de ação ali do fármaco, né? Então, beleza. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra arboviroses foram, então, avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido, DMSO, presentes em suas estruturas originais por moléculas de dimetilsulfóxido deuterado, DMSO-D6, em solução. Meu Deus, fala português, não entendi nada disso aqui. Lê de novo. O que ele está dizendo aqui? Compostos de platina são eficazes. Então, eles foram avaliados quanto à velocidade de troca de DMSO, tá? Dimetilsulfóxido, DMSO, por DMSO deuterado. Isso daqui, pessoal, é muito comum em questões da Unicamp. A Unicamp, ela pega artigos, pega pesquisas e coloca para você aplicada. Essa prova linda, eu amo a prova da Unicamp, é maravilhosa, é uma coisa aplicada. E aí, como que é feita a pesquisa, pessoal? Se eu quero estudar uma estrutura, eu estudo aquela estrutura, eu uso compostos deuterados. O que são compostos deuterados? São substâncias que eu troquei hidrogênio por deutério. É como se eu estivesse fazendo uma marcação naquele composto. Então eu tenho dimetilsulfóxido e tenho dimetilsulfóxido deuterado. É como se fosse um dimetilsulfóxido que eu pintei ele de uma outra cor. Ele tem, em vez de ter hidrogênio, ele tem um hidrogênio um pouquinho mais pesado que é o deutério. Então eu tenho dimetilsulfóxido e tenho outro dimetilsulfóxido que tá pintado. E aí quando eu analiso nos equipamentos, eu consigo ver o dimetilsulfóxido sem tá deuterado e o dimetilsulfóxido deuterado. E o que ele tá me falando? Eu tenho a platina, visualiza, platina com dimetilsulfóxido. Esse dimetilsulfóxido tá saindo, que ele tá falando de velocidade de troca, e lá na chave falou de velocidade de troca. Então eu tenho platina com dimetilsulfóxido. Esse dimetilsulfóxido sai, eu consigo ver ele saindo. Quando ele sai, o dimetilsulfóxido pintado, que é o dimetilsulfóxido deuterado, entra. Então eu consigo ver esse dimetilsulfóxido
sair e o deuterado entrar. Eu estou avaliando a velocidade de troca, beleza? Então é isso que ele está falando aqui. Você tem que ter esses conhecimentos de pesquisa e tal. Muito comum ter questões assim na Unicamp, tá? E compostos deuterados a gente vê no ensino médio mesmo. Beleza. Os resultados de concentração em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentadas na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie não identificada na figura. Então, linha vermelha pontilhada, dimetilsulfóxido ligado com a platina, ligante 1. Beleza. Então, velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido por dimetilsulfóxido deuterado. Ele falou isso. Considerando que quanto menor a velocidade de troca, mais eficiente é o fármaco. Por quê? Essa velocidade de troca se relaciona com aquilo. Você tomou o fármaco bolinha. Se ele demora para ficar diferente, tipo plano, se ele demora para ficar plano, ele vai atuar mais tempo como fármaco em você. E essa relação dele ser ingerido de uma forma e virar outra, eles estão relacionando você ingerir o fármaco de uma forma e ele virar outra, com o fármaco trocar o dimetilsulfóxido que ele tem na platina ali, beleza? Então ele muda trocando esse dimetilsulfóxido. Você tá visualizando o que eu tô falando, né? Então, beleza. Então, quanto mais rápido ele trocar, menos eficiente é, ou o contrário. Pode-se concluir que os fármacos em verde e azul são os mais eficientes. Os fármacos em verde e azul, ó, eles estão juntos aqui, são os mais eficientes. Então, a linha como eu posso dizer? A linha contínua cai rápida, a linha tracejada cai aqui, mais no começo aqui do tempo, em 1800 segundos. Então, ocorre essa queda e essa subida num tempo de 1800 segundos. São mais eficientes? As linhas sólidas representam a concentração em função do tempo. Oh, meu Deus. As linhas sólidas representam as suas concentrações em função do tempo. Então, a linha sólida seria do fármaco e a linha pontilhada seria o dimetilsulfóxido livre. A gente vai matar essa questão, mas vamos lá. Então, o que está acontecendo? Uma concentração está caindo, a outra está subindo. Para o vermelho e para o verde, isso acontece em 1800 segundos. 1800 segundos. Para o vermelho, isso daqui, uma está caindo e a outra está subindo, aonde que eles se encontram? Eles se encontram em 5.400 segundos. Então, o fármaco vermelho, ele está demorando mais para cair a concentração de um e aumentar a concentração do outro. O que é esse um e esse é o outro? Um vai ser o fármaco, eu não sei qual que é, e o outro vai ser o dimetilsulfóxido livre. Como o vermelho está caindo mais devagar, só para você ter ideia, as concentrações se encontram aqui no gráfico mais para frente. Como o vermelho está caindo mais demorado, ele vai ser mais eficiente. Então, o fármaco verde e azul são mais eficientes. A gente já vai usar essa parte aqui. Eles são mais eficientes? Não, pessoal, eles são menos eficientes. Eles estão fazendo essa troca do dimetilsulfóxido pelo dimetilsulfóxido deuterado mais rapidamente. Então, um tá caindo rápido, o outro tá subindo rápido, o vermelho tá caindo mais devagar, eles só vão se encontrar mais na frente. Então, o fármaco vermelho é o mais eficiente. A gente vai ficar entre a B e a D, só de olhar o gráfico. A gente vai detalhar mais isso se você não entendeu. Aguenta aí. E aí ele fala, a linha sólida representa o fármaco e a linha pontilhada de metilsulfóxido. Então, ele te falou que é as concentrações em função do tempo. Qual que está sendo os temas abordados aqui para você, estudante? 2 temas de fisicoquímica, pessoal. Ele está abordando cinética química, velocidade das reações e equilíbrios químicos. E ele está abordando as duas da forma de representação gráfica. Como assim? Com esse gráfico, a gente consegue interpretar a velocidade das reações químicas e consegue interpretar questões de equilíbrio químico, beleza? Essa parte de equilíbrio, se você não viu que era de equilíbrio, tá tudo bem, tá? Mas vai ser um equilíbrio, a gente já vai discutir isso melhor. Vamos fazer a parte da cinética aqui, por que que o vermelho, que tá aqui, ele é mais eficiente. A caneta, pensa que é uma linha aqui. Quanto mais inclinada, mais rápida
é o consumo ou a formação daquele reagente, daquele produto. Então o vermelho e o azul tá bem inclinado aqui, ó. Tá vendo? Tá bem inclinado. O vermelho, ele tá com uma inclinação mais suave. Então, vamos pensar na linha preenchida só, tá? Não vamos pensar na linha tracejada. Então, o azul e o vermelho tá bem inclinado porque ele tem uma concentração alta no começo e cai muito rápido. O vermelho tem uma concentração alta no começo, provavelmente igual, e cai mais devagar. Então, quanto mais inclinado, ó, esse tá bem inclinado, esse tá pouco inclinado. Quanto mais inclinado, mais rápido está acontecendo a reação química. Então, quanto mais inclinado, que é o caso do azul e do verde, mais rápido está sendo consumido reagentes e mais rápido está sendo formado produtos. Se a linha contínua está caindo e a linha tracejada está subindo, eu consigo saber quem é reagente e quem é produto. Por quê? Ele fez o quê? Ele viu a velocidade de troca de dimetilsulfóxido por dimetilsulfóxido deuterado. Então o que ele fez? Ele pegou essa platina com dimetilsulfóxido e jogou numa solução com esse dimetilsulfóxido pintado, deuterado. Então a linha contínua tem que ser o fármaco que a gente ingere. Então a linha contínua vermelha, azul e verde começa lá em cima, que é o fármaco que a gente comeu. Que a gente ingeriu. Eles vão diminuindo sua concentração. Por quê? Porque eles estão mudando sua estrutura, porque eles estão diminuindo sua quantidade. E o que está aumentando aqui? Está aumentando a concentração de dimetilsulfóxido livre, que ele fala aqui das alternativas. Então aumenta, eu vou colocar mais coisas. Aguenta aí se você não está visualizando ainda. Então eu sei que as contínuas é o meu reagente, que é a platina com dimetilsulfóxido, e eu sei que a tracejada é o dimetilsulfóxido livre, o dimetilsulfóxido livre, não o deuterado, o dimetilsulfóxido que saiu dessa estrutura. Então, você ingeriu o fármaco. Conforme ele vai mudando sua estrutura, ele libera esse dimetilsulfóxido para o ambiente, e aí a sua libera ali na solução, e aí a sua concentração vai aumentando. Por isso, eu sei que o fármaco vermelho é mais eficiente, e a linha sólida representa a sua concentração em função do tempo, e a linha pontilhada, a do dimetilsulfóxido livre. Marquei a D, acabou e fui embora. Agora, eu vou fazer uma outra explicação mais detalhada. Não, filho, vai pra lá. Não. Eu vou fazer uma explicação mais detalhada. Não, vai pra lá. Que você vai entender com mais detalhes aí o que tá acontecendo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que visualizar, aqui está acontecendo um equilíbrio químico. Então vamos trazer as informações aqui de equilíbrio. Aqui eu tenho, a gente sabe, né? Reagentes diminuindo, produtos sendo formado. Só que chega uma hora que a concentração, ó, fica constante desse tracejado, e chega uma hora que a concentração das linhas, vamos pegar o azul e o verde, porque o vermelho ainda não, ele tá caindo mais devagar, né, como a gente viu, não chegou nessa parte de concentração constante. A situação azul e verde, a partir dos segundos 7.200, as suas concentrações não mudam. Então, ó, finge que aqui é uma linha. A partir desse momento aqui, ó, 7.200, como as concentrações de dimetilsulfóxido na solução, que é um dos dois, e do fármaco não mudam, eles entraram em equilíbrio. Este é um gráfico de equilíbrio químico de concentração de reagentes e de produtos em função do tempo. Quando a concentração não muda, atingiu o equilíbrio químico. Então, se ele perguntasse assim, em qual minuto atingiu o equilíbrio químico dessa troca? Em qual tempo? 7.200 segundos, beleza? E aí, com essa noção de equilíbrio agora, que é o que realmente está acontecendo, você vai entender a questão bonitinho. Então a gente vai fazer a troca do dimetilsulfóxido, que é o que está ligado na platina, pelo dimetilsulfóxido deuterado. Eu estou colocando um vermelhinho, o outro rosinha. Então o que é o composto? É platina com dimetilsulfóxido. Você poderia colocar assim, ó, PT-DMSO, só poderia ter colocado assim. Eu, professor, sei que a platina vai formar uma estrutura quadrada planar, né? Todo quadrado é plano. Vai formar uma estrutura quadrada com 4 ligantes, provavelmente. E aí eu tô colocando 2 dimetilsulfóxido e 2L. Por que você tá fazendo assim? É o jeito mais correto, tá? Mas você poderia interpretar isso como
platina com dimetilsulfóxido, estrutura original. Então essa daqui é o dimetilsulfóxido, a estrutura da platina, que faz o efeito. E o que é esse L aqui? Esse L são outros ligantes que eles estão variando, que faz ter esses três resultados diferentes. Então é platina com dimetilsulfóxido e um ligante L, tanto faz. Quando varia esse ligante L, é que eles vão ter esses resultados diferentes, tá? Só para você entender da onde, por quê? Como que tem três gráficos diferentes? Porque é platina, dimetilsulfóxido e mais um ligante. Por isso que ele colocou aqui, ó, L1, L2 e L3. Quando você varia o L, você varia o ponto que atinge o equilíbrio e as velocidades de consumo e formação. Firmeza? Então tá, eu tenho meu fármaco. Eu coloquei o meu fármaco na presença do dimetilsulfóxido colorido, pintado com deutério, trocado com deutério, que eu vou conseguir identificar. Esse dimetilsulfóxido, ele tá livre. Então o que que tá acontecendo aqui? Esse dimetilsulfóxido sai e esse dimetilsulfóxido deuterado entra, só que eles vão entrar como um equilíbrio. Então saiu os dois dimetilsulfóxido, normal, vermelho, e entrou os dois dimetilsulfóxido deuterado, rosinha. E aí o que que aconteceu? Tem esse equilíbrio aqui, ó. Tem esse equilíbrio. E aí o que que acontece? Ele fala aqui, quem é a linha sólida e quem é a linha pontilhada? A linha sólida é o fármaco e a linha pontilhada é o dimetilsulfóxido livre, ou nas outras opções, a linha tracejada é o dimetilsulfóxido livre ou o contrário. Então a tracejada é o dimetilsulfóxido livre ou é o fármaco que você tomou? O que que você tem que pensar? Ele falou, ó, compostos de platina se mostraram eficazes, presentes em suas estruturas em solução. Os resultados de concentração em função do tempo de diferentes espécies em solução são apresentadas. Então ele colocou o fármaco nesse daqui. Se você for pensar, esse aqui é o reagente, que é o fármaco, o reagente diminui com o tempo. E esse daqui é o produto aumenta com o tempo. E aí vai chegar um ponto, né, no caso aqui da curva azul e verde, que ele atinge o equilíbrio, que essas concentrações ficam constantes. Beleza? Então aqui, a questão da eficiência, né? O fármaco vermelho é mais eficiente, porque essa troca, esse momento que atinge o equilíbrio do vermelho nem está representado no gráfico, é lá na frente. Então o azul e o vermelho já atingiram o equilíbrio de troca em 7.200. O vermelho demora para essa troca acontecer. Então tem algum ligante aqui na platina com dimetilsulfóxido que impede esse dimetilsulfóxido de sair e entrar o deuterado, beleza? Então beleza, o vermelho é mais eficiente. E aí, agora a gente vai fazer a parte para você entender por que que a linha sólida é o fármaco. Então vamos lá, vamos montar aqui uma coisa que a gente faz na aula de equilíbrios, que é a tabelinha início, reage, forma e concentrações nos equilíbrios. Se eu coloquei esse fármaco em dimetilsulfóxido deuterado, qual que é a concentração inicial deles? N e N. Vamos supor que eu coloquei aqui 1 mol por litro, 1 mol por litro, coloquei a mesma quantidade em mols, coloquei valores aqui que pode ser M, tá? Tanto faz. E eu não tenho os produtos, então eu tenho dois reagentes, meu gato tá aqui doido. Para, filho. Eu tenho dois reagentes que vão formar produtos. Então, o que que vai acontecer? Eu vou consumir dos meus reagentes e vou formar... Ele tá atacando a minha caneta, gente. Para. Eu vou consumir dos meus reagentes e vou formar dos meus produtos. Então, a concentração dos reagentes diminui, usando as proporções estequiométricas, e a concentração dos produtos aumenta. Por isso que esse tem que ser o reagente, ó, identifiquei ele aqui em cima. Platina com dimetilsulfóxido e o ligante, diminuindo, e aqui o dimetilsulfóxido livre, quando sai, ele começa em zero, porque ele não tem, conforme ele vai saindo, ele vai aumentando, porque ele é um produto. Beleza? Você poderia colocar aqui também no gráfico a concentração do dimetilsulfóxido deuterado livre, então tracejado é dimetilsulfóxido. Então a concentração tracejada é dimetilsulfóxido livre e a tracejadinha aqui rosa é o dimetilsulfóxido deuterado. A concentração do dimetilsulfóxido deuterado da solução vai caindo. Então você não pode, nesse exercício, confundir a saída, presta atenção nisso, você não pode confundir a saída do dimetilsulfóxido livre com a entrada do dimetilsulfóxido deuterado. Então esse dimetilsulfóxido que estava ligado, conforme ele vai desligando,
da platina, a sua concentração aumenta. O dimetilsulfóxido rosa, que estava em solução, conforme ele vai ligando, a concentração diminui. Se você troca isso porque você não entendeu qual que é o dimetilsulfóxido e o dimetilsulfóxido deuterado, você iria trocar e marcar a alternativa B. Tudo bem que aí você ia ter rodado, por isso é possível acontecer. Então, difícil a questão, uma questão com representação gráfica de cinética química e equilíbrio químico. Uma questão muito interessante, muito legal. E a Unicamp, né, aqui eu coloquei a identificação, né, o tracejado é o dimetilsulfóxido livre e o contínuo dimetilsulfóxido deuterado na platina. A Unicamp tem costume de cobrar gráficos de cinética química. Então eu não deixei aqui indicado, mas tem na Unicamp 2023 e 2024 gráficos de representação de cinética química. Então tem um fármaco, é a mesma coisa. Aí um fármaco consome rápido, outro metaboliza rápido. Procura aí na minha playlist de Unicamp, que se você estiver estudando para a primeira fase, é comum cair gráfico de cinética e equilíbrio químico. Eu não deixei essa indicada porque eu quis deixar essa questão aqui, ó, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é uma representação gráfica de equilíbrios. Por quê? Porque ela faz isso, que a gente fez no exercício, mas com dados, com proporções, com conta, e aí você fica craque. Para aí quando cair essas questões mais interpretativas, você não ter tanta dificuldade, tá bom? Então aqui é isso que a gente fez. Equilíbrios químicos com representação gráfica, mas com muita conta, banca VUNESP, tá? Olha, porque vale muito a pena se você estiver fazendo FAMERP, Santa Casa, Unifesp, Unesp, beleza? Vale muito a pena e para você ficar craque nessa parte. E essa questão aqui de equilíbrios químicos, reações inorgânicas, da segunda fase de 2023, que aí discute equilíbrio ácido sulfúrico, se ele faz um equilíbrio com outro, atuando como básico, atuando como ácido, coisa de doido. Dá uma olhada aqui que vale muito a pena para você treinar a escrita para a Unicamp, beleza? Vamos para a última questão?